Bom dia, sétimo ano. Hoje eu estou vestido assim, estou com um binóculo porque hoje nós vamos explorar as selvas do nosso planeta, a gente não tem mais planetas. E hoje eu estou aqui com a professora Fernanda. Muito obrigado pela presença, professora. Bom dia, turma. Boa aula para todos nós. O nosso tema então será o meio ambiente, certo? Então, o título da nossa letiva é Um Novo Amanhecer, justamente porque estaremos buscando aperfeiçoamento. Qual que é o objetivo então dessa aula? Potencializar uma reflexão sobre a possibilidade de estarmos vivenciando a sexta extinção em massa. Vamos falar sobre suas causas e possíveis ações quanto à sua prevenção. E as habilidades, competências socioemocionais. Nós iremos trabalhar com empatia, com cidadania e buscando sempre colaboração. Então, muita gente aqui mandando bom dia para a escola Guilherme Pei Conceição Cardinales. Ah, professor Guilherme, desculpa. Temos aqui também a professora Dulce Esmeralda. Temos bastante gente aqui, muito obrigado. Olha só, tem uma escola que eu conheço aqui, professora Fernanda. Não acredito. Bom dia, então, para a escola Professor Francisco de Oliveira Faraco de São Manuel. Bom dia, professora Virgínia. Legal. Então, já sei, falamos o objetivo da nossa aula e as competências. Agora vamos falar o objetivo da eletiva como um todo, certo? Trataremos de 3 objetivos principais. Compreender as mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo, refletir sobre as ações que podemos realizar para frear essas mudanças, tudo isso com um objetivo muito importante de responder a essa simples pergunta, simples entre aspas: como podemos escrever um futuro mais sustentável? Isso mesmo, ou perguntinha difícil. Vamos tentar respondê-la hoje. Para a gente começar, temos um vídeo aí que foi preparado com muito carinho, espero que gostem e vamos lá. A história de nosso planeta é também a história de grandes extinções. Desde há 500 milhões de anos, passamos por 6 delas, algumas chegando a extinguir até 60% das formas de vida que um dia habitaram a Terra. Atualmente, estamos diante de mais uma delas. Nos últimos séculos, perdemos os pássaros dodôs, tigres da Tasmânia, o pombo passageiro, a ave mais comum da América do Norte, se tornou apenas um artigo de museu. A cada dia, nossa busca por progresso dizima milhares de espécies, destrói ecossistemas e transforma o planeta em uma pintura aterrorizante. Secas, catástrofes e ganância. Qual planeta estamos construindo para o futuro? Ou melhor, qual planeta estamos destruindo e nos deixando sem futuro? O nosso. Eu te pergunto, haverá futuro? Que bonito, professor. Nossa, haverá futuro? Haverá futuro? Essa é uma pergunta que vamos tentar responder positivamente, gente. Então, nós temos agora uma reflexão, vamos conversar todos juntos aqui. Eu estou acompanhando o chat, a professora Fernanda está acompanhando o chat. E quais reflexões essa imagem lhe traz? Essa imagem está mostrando uma lápides de animais extintos que fica em Beijing. Se vocês verem, é tipo uma escada e ela vai até lá embaixo. Então, quais reflexões essa imagem lhe traz? 1 minuto e a gente já volta.
Olha, a galera está com uma reflexão bem legal. A Pro Maria Aparecida falou animais que não existem mais em nosso planeta. Foi o que ela refletiu. Pro Rafaela, que os animais sofreram e ainda sofrem muito. O Pro Ailton, lembranças, recordações. É o que a foto trouxe para ele. E a Pro Rita de Cássia, que temos que cuidar melhor da nossa fauna, flora e animais silvestres. Muito bom, professores. É mais ou menos também a reflexão que me trouxe quando eu peguei essa imagem, olhei essa imagem na internet e falei, nossa, parece que a escada não tem fim. Então, agora vamos conhecer algumas espécies que foram extintas nos últimos 250 anos. E uma informação bastante importante a maioria dessas espécies foi extinta pelas mãos do homem. No entanto, a maioria delas vivia de modo relativamente sustentável com os humanos nativos que viviam nos lugares que elas estavam até a chegada dos colonizadores. Não estou dizendo que os povos nativos não destruíram a fauna e a flora do lugar que eles viviam, mas havia um exemplo disso são os mamutes que foram extintos por populações que hoje a gente chamaria de nativas. Mas o colonialismo ele teve um papel muito importante dentro da questão da destruição que nós veremos agora. Então, o primeiro animal que nós veremos é o quagga. Vocês estão vendo aí que ele parece realmente uma zebra. Isso mesmo porque justamente ele era uma subespécie de zebra e foi extinta quando os colonizadores chegaram na África do Sul, caçando principalmente por causa de sua carne e do couro. E o que aconteceu também foi que a destruição do habitat dele para a criação de pastagens acabou reduzindo bastante a população. Hoje a gente não tem mais esse animal. Outro exemplo que nós temos é o antílope azul. Ele também era do sul da África e também foi extinto devido à caça realizada pelos colonos por volta de 1800. Depois nós temos o uia, que é um passarinho lá da Nova Zelândia. E a extinção esteve ligada à caça para a obtenção de suas penas. Inclusive, era usada também pelos nativos. E ao desmatamento que aconteceu para criarem pastagens para a agricultura. E esse animal aqui, eu conheci esse animal quando eu era criança. Então, eu gostava, às vezes, de ver os animais que ainda não existiam mais e tal. E me deparei com esse bicho e uma coisa que me chamou a atenção com relação a ele, porque eu gostava de ver a preguiça gigante, o dente de sabre, e esse animal eu vi que ele era muito mais recente. Então, o tigre da Tasmânia, também chamado de lobo da Tasmânia, foi extinto tanto pela caça extensiva, porque ele atacava os rebanhos, e também o avanço de doenças, porque o que aconteceu? Quando os colonizadores chegaram na Tasmânia, eles introduziram cachorros. E o cachorro, ele não era nativo daquela região, começou a caçar também os tigres ou lobos da Tasmânia. E falando em tigre, nós temos agora o tigre persa. A história desse animal também é bem triste, só que ele foi caçado porque o objetivo era realmente erradicar a espécie. O Império Russo caçou esse bicho porque queria colonizar a região do Mar Cáspio. E um tigre é um animal perigoso aí para os humanos. E agora vamos falar do dongo de Steller. Esse animal vivia lá na região do Estreito de Bering, que, como vocês podem ver aí no mapa, fica entre o Alasca e a Rússia. Ele foi caçado porque ele promovia muitas coisas para as pessoas: carne, pele, leite e gordura. E aí também teve o declínio da população, porque ele competia alimentos com os ouriços do mar. Os predadores dos ouriços do mar, as lontras, também foram caçados. Aí aumentou o ouriço do mar e deu um caos aí no ecossistema da região. Agora vamos ver aqui o Wallaby-Tulash, que é um animal, como vocês podem ver, que só pode ser da Austrália. Ele foi extinto porque caçavam para a obtenção da pele, o que é muito, muito triste. Temos também o emu negro, que era o menor dentre as espécies de emus e vivia na ilha australiana chamada King. Foi extinto por causa da caça e também pelos incêndios causados pelos colonizadores.
E, finalmente, nós temos aqui o rinoceronte negro do oeste asiático. Foi um dos últimos animais a serem extintos e, novamente, temos a caça como causa principal para o seu desaparecimento. Professora Fernanda, sabe por que eles caçam o rinoceronte? Não. Para a obtenção do chifre. E se você vê um crânio de rinoceronte, você vai ver que o crânio não tem o chifre, porque o chifre não é feito de osso. O chifre é feito de um material tipo cabelo, como se fosse vários cabelos ou mesmo material da unha, e as pessoas caçavam para utilizar em rituais e coisas medicinais. Ai, que judiação. Eu vou ler uma aluna que escreveu aqui para você. A aluna Maria Águida disse: dá muita tristeza, mas também muita raiva saber que somos responsáveis por isso. Com certeza. Então, o papel aqui, a primeira parte dessa aula aqui, tem muito a ver com a questão da conscientização, para a gente saber que isso faz parte do nosso estilo de vida. Então, vamos responder aí, vamos fazendo aqui com o chat. Quais animais vocês conhecem aí que foram extintos? Essa vez vamos conversando aqui, eu vou pegando as respostas de vocês, a professora Fernanda vai pegando as respostas de vocês e vou começar perguntando para você, professora Fernanda. Conhece alguns animais que foram extintos? Nossa, alguns animais, né? Eu tinha, mas agora estava extinta a arara azul, mas agora parece que retomaram. Isso. Eu lembro da arara azul só. E eu vou ler uma... Enquanto não chegam as respostas dos animais extintos, eu vou ler o que a Tânia falou. Precisamos de um olhar diferenciado para a fauna, flora e humanos no mundo. Se extinguirmos os dois primeiros, o que dirá do próprio ser humano? Fome, miséria e desigualdade. Dá até arrepio. Isso mesmo, professora Fernanda. Ó, tá chegando as respostas aqui, ó. Gustavo, Pro Silvia, Isso. Lobo Guará, Pro Hélia, Mico Leão Dourado, Pro Thaísa, Tigre Dente de Sabre. Pro Raimundo também o Mico Leão Dourado. Mas o Mico Leão Dourado, não, um deles aqui ele foi... Está bem em extinção. Um deles não foi resgatado, começando a ser resgatado? Depois a gente vai falar sobre essas categorias que os animais entram, certo? É bem interessante essa parte. Ah, olha, Pro Cláudia lembrou de um essencial, dinossauros. Isso, dinossauros. Ó, quando eu era criança, era um dos animais que eu mais gostava. Teve um aluno aqui, a Gabriele, que o professor Joel trouxe, ele lembrou do mamute, que sim. eram aqueles elefantes enormes e peludos. Super. Vinícius, é aluno também. Preguiça gigante e os dodôs. Isso, muito bom, gente. Ó, o pessoal super afiado, sabendo aí das coisas, é isso mesmo. Agora vamos falar da sexta grande extinção em massa. Então, nosso planeta já passou por pelo menos 5 grandes extinções e a gente sabe disso devido ao registro geológico, aquelas camadas de terra que ficam uma em cima da outra. As mais profundas são mais antigas e as mais em cima são mais recentes. Nesse contexto, diversos cientistas dizem que estamos passando pela sexta grande extinção em massa devido principalmente a esses 4 fatores: perda de habitat, poluição, espécies invasoras e mudanças climáticas. Então, como disse a aluna, desculpa, eu esqueci seu nome, mas tudo isso tem a ver com ações humanas. Esses 4 fatores, perda de habitat, poluição, espécies invasoras e mudanças climáticas, têm totalmente a ver com nossas ações. E agora vamos falar daquele comentário que eu fiz, a IUCN, que significa, em português, União Internacional para a Conservação da Natureza. É uma instituição mundial que avalia o status de preservação das espécies. Como assim? Vamos pensar assim. Uma extinção em massa não ocorre necessariamente assim de uma hora para outra, sei lá, cabum, e morre todos os animais. Não. Na verdade, às vezes é um processo que pode levar centenas de milhares de anos. Podemos dizer que a nossa grande extinção que estamos vivenciando começou há mais ou menos 500 anos, principalmente com as grandes navegações. E ali na imagem vocês estão vendo aqui os graus que a IUCN usa para categorizar a preocupação aí dos animais. Nós temos esse LC aí, que está circulado para vocês, que significa pouco preocupante. Depois, nós temos o NT, que significa quase ameaçada. O VU aqui é o vulnerável. Depois, nós temos em perigo. Então, conforme vai avançando aqui
para a esquerda, o animal está mais em perigo. Depois nós temos o criticamente em perigo, e esse EW aqui quer dizer extinto na natureza. Quer dizer que o animal ele só existe, por exemplo, em reservas, em parques ecológicos e em zoológicos. E o último mesmo é quando o animal está completamente extinto, não tem em lugar algum. Certo? Então é uma categorização aqui que se você for parar para pensar, é bem triste. E agora vamos falar de alguns dados. Então a IUCN compila dados de estudos, artigos científicos e reportagens para saber se uma espécie está ameaçada, vulnerável ou mesmo completamente extinta. Eles fazem isso se baseando no número de indivíduos criticamente ameaçados. E olha só, um animal ele está criticamente ameaçado quando ele tem menos de 10 mil indivíduos. Então, tem espécies que têm 100 indivíduos. Isso é basicamente uma espécie perdida. Um artigo do PNAS, que significa Proceedings of the National Academy of Science, além desses dados, quis saber quantas espécies estão com sua população em declínio. E os resultados nós colocamos aqui nesse gráfico abaixo. Então eles coletaram os dados de 177 espécies, e ele descobriu que em torno de 80% delas perderam sua área de ocorrência. Então, perder a área de ocorrência é perder os locais em que elas são vistas. Isso é muito, muito, muito absurdo. Ainda não entendi completamente. Eu vou mostrar para vocês agora e isso é bem triste. Vamos falar dos leões. Então, o leão, ele existia em praticamente toda essa área vermelha. Olha só então, a gente tem praticamente toda a África, nós temos o Oriente Médio aqui, nós temos até a Índia e partes da Europa. Se vocês pesquisarem em alguns locais, pensando em brasões de famílias europeias, por exemplo, temos o rei Ricardo Coração de Leão, nós temos o povo judeu chamando o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque existia leões nessa região. Os leões na Europa, na imagem aí, como vocês podem ver, foram extintos lá por volta do Império Romano, os romanos que extinguiram os leões. Mas, no começo do século XX, para cá, atualmente, nós temos os leões somente nas áreas azuis. Olha que coisa mais triste, ó. Regiões bem isoladas aqui. E esse pontinho aqui minúsculo na Índia. Então, imagine os seus netos chegando para você e falando: pai, mãe, quando você era criança, ainda existia leão, né? Imagina seus filhos, seus netos, nunca sabendo o que é um leão de verdade, porque eles foram extintos. Então, é uma coisa bem, bem triste e nós estamos vivenciando isso na nossa frente. Legal. Então, reflita aí. Diversas vezes associamos o ser humano ao responsável pela degradação do meio ambiente. No entanto, nós vivemos de modo relativamente sustentável ao longo de nossa própria história por muito mais tempo do que vivemos de forma totalmente predatória como hoje. Não estou dizendo que antes a gente não tinha extinguido espécie nenhuma. Um exemplo aqui que mencionaram foram os dentes de sabre, o mamute e a preguiça gigante. Porém, será que, na verdade, a extinção dessas espécies não está mais ligada ao nosso próprio modo de vida? Será que o nosso próprio modo de vida não é o principal responsável pelas extinções? Temos um comentário aqui da professora Dolores. Devemos sempre esclarecer que é fundamental a preservação tanto da flora quanto da fauna para a sobrevivência de todas as espécies. Isso é interessante porque inclui a nossa própria espécie. Começando pelas atitudes em nossas casas e pessoas com quem convivemos no dia a dia. Exatamente, e a professora Girlene lembra das plantas, isso mesmo, a extinção de algumas espécies de plantas é muito prejudicial tanto para a gente, não é só porque é bonito, tudo bem, esse argumento é muito importante, mas
Algumas plantas estão ligadas a alguns medicamentos que a gente talvez nunca descubra porque não existe mais essa planta e talvez ela pudesse dar alguma cura que a gente está procurando. E falando em cura, né, não é algo que a gente está precisando atualmente. Então, vamos conversar aqui quais mudanças devemos fazer em nosso modo de vida que possam contribuir para que possamos evitar a sexta extinção em massa. Temos um comentário aqui da professora Tamires falando, e os cachorros? Os cachorros, eles entram em outra categoria. Eu vou pegar minha colinha aqui, que é NE, que é não avaliado. Por quê? Porque o cachorro, ele não corre nenhum perigo de extinção, assim como o gado, assim como os gatos e etc. Então, esses animais domésticos, por exemplo, eles não entram nessas categorias da IUCN. Outro exemplo é o porquinho da Índia, que não é porco e nem é da Índia, mas ele é um animal que vive, praticamente a população inteira dele vive de forma doméstica. Você não encontra porquinho da Índia na natureza mais. Então esses animais entram para outra categoria. Olha, não sabia. E eu tenho um e você tem outro. Isso, ó. Ó, bastante, o pessoal já começou. Para o Haroldo, acabar com o capitalismo e progredir para um sistema social mais evoluído. Pode ser uma boa opção. Pro Silson, precisamos repensar no modo de vida. A Pro Jumaia perguntou dos coelhos, que eu acho que é a mesma coisa dos porquinhos da Índia. Sim, exatamente. Eu acredito que sim. Vamos lá, turma. O que mais que a gente pode fazer? Às vezes pequenas coisas, né, professor? Começando dentro de casa, reciclar lixo. Pequenas coisas. Isso, eu não posso salvar o planeta, mas eu posso começar com coisas dentro. Não jogar ponta de lápis quando eu estou na sala de aula no chão. Isso, são Joga coisas no que a lixo. gente faz no dia a dia. Carrega seu próprio lixinho. Às vezes são coisinhas pequenininhas, turma, que a gente faz para salvar o planeta. Não é sair por aí na mata. Às vezes coisinhas pequenas. Respeitar o próximo, jogar o lixo no cesto. Essas coisinhas, né, Pro? Exatamente. E tem um comentário para o Reginaldo, que ele traz as contribuições dos alunos dele e ele diz: esses animais estão extintos devido à interferência humana em seu habitat. Por exemplo, o mamute, o dente de sabre. E as pessoas pensavam que os recursos eram inesgotáveis. E a verdade é que esses recursos não são. Então, nessa aula, nós vimos que o desaparecimento das espécies acelerou e podemos estar vivendo a sexta extinção em massa. Se ela acontecer mesmo, vai ser a pior de todas. A gente impede isso com informação. Eu gostaria de lançar um desafio. Pense em uma espécie que está em extinção e quais tipos de ações estão sendo feitas para salvá-las. Traz para a gente aí na nossa próxima aula. Então é isso, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Professor, a aula está acabando mais cedo? Nós teremos agora um quiz para vocês falarem sobre os sentimentos de vocês com relação à volta às aulas presenciais. Vocês terão 6 perguntas e vamos lá, muito obrigado pela presença. Obrigado, professora Fernanda. Obrigada. Tchau, tchau, gente.